agora aconteceu um milagre. O véu foi retirado. O véu do entendimento foi retirado. Olha só o que a Bíblia diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando ali da antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. O terceiro diferencial é que o véu do entendimento espiritual é retirado por Jesus quando ele entra no nosso coração. E Paulo usa a figura que ele usou para encobrir, o que Moisés usou para encobrir, o véu que ele usou para encobrir a glória que estava na sua face, para exemplificar o véu que encobre o entendimento das pessoas para as coisas do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos e eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e ele se tornou realmente, aquele que falava comigo, eu comecei a descobrir uma coisa tremenda, é que Deus não apenas fala conosco, mas ele nos permite entender as coisas espirituais. E era interessante porque naquela ocasião, isso ninguém tinha me falado, eu não tinha aprendido, mas no meu encontro com Deus, eu fazia perguntas para Deus, e eu dizia assim: Senhor, hoje eu estou aqui orando, porque eu estou com dúvida a respeito disso, a respeito daquilo, e às vezes eu não tinha uma resposta imediata, às vezes eu lia alguns trechos da Bíblia que eu não entendia, mas chegava no dia seguinte, ou chegava uma determinada circunstância em que um fato acontecia, e aquele texto que eu tinha acabado de ler no dia anterior, vinha na minha mente e dizia: olha, é para agora. E eu dizia: agora eu entendi, aquilo aqui tem a ver com isso. Quantos já viveram isso? Levanta a mão aqui. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está ensinando a gente. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Enquanto existe um véu que cega o entendimento e as pessoas não conseguem entender as coisas espirituais, Deus, através do seu Espírito, está trabalhando revelação, iluminação, de tal maneira que a gente possa discernir as coisas, agora numa perspectiva espiritual. Agora, por que só Jesus, e é isso que Paulo está dizendo, só Jesus permite que o véu seja retirado? Não foi isso que a gente acabou de ler? Só Jesus é que retira esse véu. Por quê? Porque a Bíblia afirma que o véu é fruto da ação do inimigo que tenta obscurecer o nosso entendimento. Eu quero dizer para você que Satanás não quer que você discirna as coisas espirituais. E ele trabalha tentando colocar um véu no seu entendimento da vida, das coisas, para que você não tome decisões que sejam afinadas com o projeto de Deus para você. Olha só o que a Bíblia diz, isso não sou eu que estou afirmando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus, com letra minúscula, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes,
para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por que a gente não conseguia, ou às vezes não consegue entender ou discernir a vida na perspectiva espiritual? Porque Satanás tenta colocar um véu no nosso entendimento das coisas espirituais. E aí você vai me perguntar, mas pastor, como é que o inimigo faz isso? Como é que ele coloca esse véu? E a Bíblia também responde isso para a gente em vários trechos. O primeiro deles se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, onde a Bíblia diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? Que uma das maneiras como o véu é colocado é quando eu sigo o curso desse mundo. O que é isso? Cada cultura tem um jeitão de viver. O Brasil tem o seu jeitão de viver. O brasileiro faz assim, faz assado, né? Hoje de manhã a gente teve aqui as crianças do Atoto, né? E elas estavam cantando e dançando. Eu disse assim: se fosse um brasileiro dançando que nem ele, todo mundo ia dar risada, mas como é um africano, todo mundo aplaude, né? Porque é o jeitão deles, tem um jeitão de ser. Na cultura tem coisas boas, mas tem coisas ruins. E essas coisas que fazem parte do nosso jeitão de viver, quando estão contaminadas pelo inimigo, começam a obscurecer o nosso entendimento. O certo não parece certo, tão certo assim. O errado não parece tão errado assim. A gente começa a olhar com perspectivas diferentes. Por que no Brasil existe uma corrupção tão grande quanto nós estamos vendo na televisão? É porque essa corrupção está dentro de casa. Quando a gente quer levar vantagem em tudo, quando a gente é condescendente com os pequenos erros, e isso vira o que a gente tem aqui no Brasil. E a gente fica com pena quando um bandido vai preso, e fica triste quando um policial, ou fica alegre até quando o policial é morto. Eu não estou dizendo que um está perfeitamente correto e o outro está perfeitamente errado, não é? Mas eu quero dizer que às vezes a gente inverte os valores, e o que a Bíblia está dizendo é que isso é uma espécie de cegueira espiritual, e eu não consigo perceber que valor do reino de Deus é valor, e eu não consigo discernir a vida espiritualmente. E alguns de nós, vou dizer, quando vão defender valores e princípios que você acredita, você não tem coragem de fazer isso em público, porque você acha, porque isso que eles estão dizendo para a gente, que você está impondo a sua fé sobre os outros. Não, você está impondo uma maneira de enxergar a vida e o mundo, para que o mundo seja melhor. Ninguém precisa se converter, não, para seguir o que é certo e o que é errado, saber o que é certo e o que é errado. Agora eu não preciso ter vergonha de dizer que errado é errado. Ah, mas por quê? Porque é assim, eu estou discernindo coisas que talvez outros não consigam entender, mas eu preciso dizer. E eu vou dizer para vocês, as grandes transformações que aconteceram na sociedade foi porque cristãos que conseguiram discernir o errado como errado, e tiveram a coragem de dizer isso para um mundo que não era capaz de enxergar, transformaram a sociedade. Vocês acham que a escravatura acabou por acaso no mundo?
Teve milhares de cristãos que morreram para abolir a escravatura. Você acha que os direitos civis lá nos Estados Unidos foram conquistados por os negros com facilidade? Não, teve centenas e milhares de pessoas cantando as canções da igreja, porque tudo isso aconteceu dentro da igreja, e marchando nas ruas, sem levantar a mão contra ninguém, confrontaram uma visão míope desse mundo sobre a realidade, porque a realidade era que é assim mesmo. Hoje, quando o mundo foi transformado pelo discernimento daquela época, a gente diz: nossa, como é que podia ser desse jeito? Mas aquele era o curso do mundo naquele instante. E o curso desse mundo cega o nosso entendimento. Por quê? Porque o livro de Efésios vai dizer que quando a gente está seguindo o curso desse mundo, que é controlado pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é essa pessoa? Quem você acha que é? Ninguém sabe. Satanás. Pode falar em voz alta, é Satanás mesmo, tá? É o inimigo. Ele está dizendo que quando ele faz isso, o que ele faz? Ao invés de mostrar a realidade na perspectiva espiritual, ele mostra a realidade como uma possibilidade de satisfazer a vontade da nossa carne, os nossos próprios desejos e os nossos próprios pensamentos. O que significa isso? É que ele está dizendo assim: você é dono do seu nariz, você é o Deus de você mesmo. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, você não deve satisfação para ninguém, o seu direito não acaba nunca. A gente sempre diz que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, né? Mas nesse tipo de pensamento, eu estou nem aí com o direito do outro, eu só estou pensando no meu. É cegueira espiritual. E o pior é que o curso desse mundo vai construindo dentro da gente aquilo que a Bíblia vai chamar de fortalezas do entendimento. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que Paulo está dizendo é que o inimigo não apenas coloca uma venda no nosso entendimento, mas ele constrói fortalezas no nosso entendimento. Eu creio tanto no que eu penso, que não existe alternativa para aquilo que eu creio. É interessante porque anos atrás eu ouvi o testemunho de um homem, né, que se travestia, e Deus começou a trabalhar na vida dele, ele se converte, ele é um dos grandes líderes no mundo para mostrar que Deus pode transformar pessoas com tendência homossexual a serem o que foram criados por Deus, homens. E ele diz assim: eu não acreditava que eu era homem, eu acreditava que eu nasci no corpo errado, que houve um engano de Deus nessa história. E aí, nesse processo que Deus vai trabalhando na vida dele, ele vai se aproximando de Jesus, ele vai buscando a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e isso vai acontecer na casa dele, sozinho. É uma coisa tremenda, porque lembra que a gente estudou que a única pessoa que pode dar iluminação para a gente é Jesus? Lembra disso? Só ele dá essa iluminação. Esse homem um dia estava tomando banho, e aí o espelho estava embaçado com o vapor d'água, né? E aí ele está ali limpando o espelho para começar a se arrumar, e aí o Espírito Santo pergunta para ele:
O que é que você está vendo nesse espelho? E ele sabe que era a voz do Espírito que estava falando com ele. E ele diz assim: eu estou vendo, né? E disse o nome dele. Não. O que é que você está vendo nesse espelho? E ele disse: eu não estou entendendo o que o senhor quer falar comigo. O que é que você está vendo nesse espelho? E aquilo foi uma batalha no coração dele, uma batalha. Até que ele olhou bem para aquele espelho e entendeu. E ele disse: eu estou vendo um homem. E ele diz assim: eu te criei e te abençoei assim. E esse homem então passa por um período, claro, porque normalmente existem traumas, lutas, marcas da vida que precisam ser curadas, tanta coisa que aconteceu na história daquele homem, mas aquele dia foi um momento divisor de águas na mente dele, porque algumas fortalezas espirituais caíram por terra. O Senhor colocou o seu Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, gente. Às vezes, queridos, a gente tem fortalezas do entendimento na nossa mente. Tem alguns que, por causa dos traumas, das marcas, a gente chama isso de laços da vida da gente, numa linguagem espiritual, tem fortalezas. Tem alguns que dizem assim: nada vai dar certo na minha vida. Está lá, a cabeça dele está focada nisso. Outros estão pensando assim: eu sou burro. Incrível, você não imagina quanta gente pensa assim: eu sou burro. Outros estão pensando assim: olha, eu já fiz tanta coisa errada que não tem mais jeito para mim. Nem Deus pode ouvir a minha oração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso é uma fortaleza do entendimento, e quando o Espírito entrar, vai haver liberdade plena, porque o céu se abre para nós, e o verdadeiro potencial de um servo de Deus vem na medida em que o Espírito vai trabalhando essa transformação na nossa vida. Quantas são as fortalezas do entendimento? E o pior é que quando essas fortalezas são corroboradas, segundo a Bíblia diz, com filosofias e argumentos. E aí eu tenho uma crença dessa e eu começo a me valer de filosofias e argumentos. É isso que Paulo está falando. E eu me apoio nesse pensamento humano para dizer: não, o que eu acredito é verdade, eu tenho todos os argumentos. Mas quando o Espírito de Deus entra na nossa vida e a nossa mente é iluminada e começa essa obra linda do Senhor de liberdade, a Bíblia diz que toda fortaleza, todos os argumentos e todas as filosofias são levadas cativas à presença de Deus pelo Espírito Santo, porque não há maior sabedoria do que a de Deus. É disso que Paulo está falando. Não é tremendo? E sabe, queridos, isso aqui não tem a ver com uma série de regras que eu vou decorar. Tem a ver com a obra do Espírito Santo na nossa vida. É interessante que Jesus também fala como é que a venda do entendimento opera dentro de nós. Quando ele contou a parábola dos solos, que saiu o semeador a semear, e ele foi jogando a semente, e ele disse que uma caiu à beira do caminho, e esse era o terreno duro. Querido, o terreno duro é tudo isso que eu falei, quando o meu entendimento está fechado, quando as fortalezas não me permitem perceber o que Deus está fazendo na minha vida. Mas ele disse também que caiu a semente sobre o solo rochoso, e que esses tiveram alegria em perceber a graça de Deus, mas não tiveram durabilidade, abandonaram a fé, desistiram da jornada. E é interessante que Jesus ensina que o que operou isso foi
angústia e perseguição, sofrimento. Tem muita gente abandonando a fé porque não entende o que está acontecendo no meio das lutas da sua vida. E aí o inimigo vem e diz: Deus não ama você, Ele não se importa com você, Ele não está ouvindo a sua oração, Ele não vai fazer nada por você, não adianta nada, você tem que confiar em você mesmo, não adianta confiar em Deus. E aí a alegria vai embora e a semente morre. Querido, eu quero dizer para você que nós passamos por lutas e tribulações, e quando a gente não consegue ver o que está acontecendo e discernir espiritualmente, a gente sente a tentação de imaginar que Deus fechou o céu, e que Ele não se importa, que Ele não está ouvindo. E eu quero dizer para você que você está muito bem acompanhado, porque os discípulos pensaram assim. Quando o barquinho estava naufragando, vocês lembram dessa história? Estava lá Jesus dormindo no barquinho, e lá vai o Pedro, né, daquele jeito dele, e diz assim: ô Senhor, o Senhor não se importa que nós estejamos perecendo? Aí Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e depois diz para eles assim: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque o barco em que Jesus está nunca naufraga. Então eu quero dizer para você, às vezes a gente está no meio da maior luta e da maior provação, e o inimigo vem cochichar no nosso ouvido: Deus não está vendo você, Deus te abandonou, Deus te largou. Mentiroso. Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa tremenda, e diz assim: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? E olha, é incrível, porque a palavra de Deus está dizendo uma mãe que amamenta. Por que Ele colocou desse jeito, uma mãe que amamenta? Porque quando passa a hora de amamentar, o peito da mãe que está cheio de leite começa a doer. Ela pode até não querer dar o peito para o filho, mas que ela vai lembrar do filho, vai. Não é verdade o que eu estou falando? Empedra, dói. Mas olha só o que a Bíblia diz: ainda que possa, eu nunca vou me esquecer de você, pois tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Cuidado. Nessas horas eu preciso invocar Jesus para que ilumine a minha mente, para ajudar a discernir a vida com os olhos dele. E toda vez que nossa mente é iluminada, pode ter certeza que revigorada é a esperança na nossa alma. Jesus também falou como é que essa venda do entendimento, ela opera, e lá na parábola dos solos, ele falou a respeito daquela semente que caiu no meio dos espinhos. E é interessante isso, porque essa semente, ela cresce, germina, mas nunca dá fruto. E qual é a maneira que o inimigo usou? Qual é a venda que ele está usando para cegar o nosso entendimento? E a Bíblia diz, Jesus disse, que são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Toda vez que você coloca o seu reino em primeiro lugar, você entende o que eu quero falar com o seu reino? O seu projeto, o seu alvo, o teu sonho. Não é que você não possa ter sonhos, mas é que desde o dia em que a gente recebeu Jesus como Senhor, Ele é o dono da nossa vida. A gente vai submeter os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos projetos à mão de Deus. Essa semana eu conversava com uma pessoa da minha família, e há um tempo atrás, acho que 2 anos atrás, a gente pensou em fazer um negócio, né? Ela ia entrar num negócio e disse: você não quer entrar nesse negócio? E eu não faço negócio sem orar.
E aí então eu orei, e o negócio era muito bom, gente, era bom mesmo, sabe? E eu fiquei tentado, eu falei, olha, eu vou fazer esse negócio, né? Falei para minha mulher, e a gente foi orar. E aí quando a gente orou, eu e minha esposa, o Senhor falou, não faça esse negócio. Aí eu liguei para essa pessoa, parente nossa, e disse, olha, eu não vou fazer, porque Deus me falou para não fazer. Essa semana ela disse assim, olha, de hoje em diante, toda vez que Deus falar para você não fazer um negócio, eu não faço, mesmo que seja só para você que Ele falou, porque deu tanta encrenca aquele negócio, que eu não quero nunca mais fazer um negócio desse. Por quê? Eu não sei de nada, eu não tenho revelação, simplesmente os meus planos estão submetidos à vontade de Deus, e quando os planos da gente estão submetidos à vontade de Deus, ainda que eu não entenda, eu sei que Ele está cuidando da minha vida no melhor. Por isso, toda vez que eu inverto esse processo, o inimigo coloca uma venda no meu entendimento. Tem muita família se quebrando, porque o emprego é mais importante que a família. Tem muito casal se separando por causa disso. Tem muito filho perdido, porque a gente esqueceu de ser pai, de ser mãe, simplesmente porque a gente está seguindo o que é o mundo hoje. E olha, queridos, a gente tem muitas desculpas para isso. Eu posso te dar centenas boas, justas, honestas, sem pecado, mas que não são a vontade de Deus. E que às vezes a gente vai ter que parar para fazer opções na vida, para ouvir a voz do Espírito. E o que Jesus está dizendo é que muitos de nós não damos fruto na nossa vida espiritual, porque não dá tempo. A nossa vida está tão entulhada de tanta coisa, que a gente não pode fazer o que Deus tem para nós. Tem muita gente que não está numa célula, não está estudando a Bíblia, nem ora. Eu vou falar a verdade, nem ora. Tem gente que ora uma vez por semana, quando chega no culto. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque a vida está entulhada, os valores estão todos invertidos, e o inimigo entra por essas brechas para cegar o nosso entendimento. Mas olha só o que o Espírito de Deus faz, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha só que coisa tremenda. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ilumina nossa mente que estava obscurecida, a gente começa a ter entendimento espiritual. E o primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem muita gente que vai achar louco você orar para fazer um negócio. Tem gente que vai dizer assim para você: ó, você tem o dinheiro? Tem. Cabe no seu orçamento? Cabe. Você tem um projeto de vida? Tenho. Está dentro do seu projeto de vida? Então Deus já te deu toda a inteligência que você precisava para resolver o teu problema. Vai lá e faz. Não é lógico isso? É tremendamente lógico. E alguns vão dizer assim: olha, você está ficando fanático, esse negócio de orar para saber, tal. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E aí, queridos, a gente tem um discernimento tremendo da graça de Deus. Eu me lembro de um filho, não é? Que disse assim: olha, o negócio lá em casa é complicado, a minha mãe é serva de Deus, estava vivendo um monte de problema, minha mãe é serva de Deus, mas parece que ela tem uma ligação com o Senhor lá, que não tem jeito, ela sabe antes de eu contar.
ou antes que qualquer pessoa conte o que está acontecendo, ela chega para mim: olha, o Senhor me falou que está acontecendo isso na tua vida. Eu falo assim: meu Deus, que negócio é esse? E é verdade, porque a gente é capaz de discernir espiritualmente, e a gente vai viver numa dimensão diferente, onde a graça de Deus se torna concreta e opera na nossa vida. Eu queria dizer para você que isso tem que acontecer no nosso casamento, isso tem que acontecer no nosso negócio, isso tem que acontecer na educação dos nossos filhos, isso tem que acontecer na administração financeira. Nós temos que discernir a vida agora na perspectiva do nosso Rei, que é Jesus. E sabe, quando a gente começa a viver isso, algo tremendo da graça de Deus está acontecendo dentro de nós. E o que ocorre então, quando a gente passa a ter essa mente iluminada? A primeira coisa, e eu vou encerrar com essas 5 coisinhas aqui: Deus nos dá uma cosmovisão cristã. Se existe um curso deste mundo que é ditado por Satanás, existe uma percepção da realidade e um jeito de ser sociedade e de ser parte dessa sociedade que Deus tem para abençoar essa terra. E a gente começa a ter uma cosmovisão cristã. Dizem: sabe o que é melhor? O melhor, segundo os valores que eu creio, é isso. Alguns chamam de ideologia, outros chamam do que for, mas é uma maneira de enxergar o mundo na perspectiva de Deus. Não quero dizer que a cosmovisão cristã peça que a gente tenha só governantes crentes, porque vou lhe dizer, hein, tem alguns que são piores. Mas a gente vai ter um discernimento de certo e de errado para aquilo que a gente está vivendo, que está baseado nas Escrituras. Segunda coisa que a Bíblia fala é que a gente vai ter entendimento das Escrituras. A gente vai começar a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai sendo esclarecida pelo Espírito. Não quer dizer que às vezes você vai ler e vai entender tudo, tem vezes você vai ficar em dúvida, mas pode ter certeza que o Espírito Santo vai ser o seu professor particular, e ele vai estar te ensinando, e amanhã ou depois de amanhã vai surgir alguma situação, e de repente vai dar um estalo na tua mente, vai dizer: já li isso na Bíblia, e é para agora. E aí veio o entendimento das Escrituras. Terceira coisa que vai acontecer é que vai haver libertação espiritual. Gente, se a nossa mente estava presa a algumas realidades, algumas fortalezas, na medida em que a gente vai crescendo de glória em glória, o Senhor vai nos dando libertação espiritual. Eu vou falar domingo que vem de manhã sobre as camadas da santificação, porque ele vai dizendo de glória em glória, né? É camada por camada, o Senhor vai trabalhando a nossa vida, e assim acontece nessa libertação, nosso entendimento vai crescendo. E por fim, nós temos discernimento espiritual. A gente começa a olhar e discernir o inimigo, onde ele está mexendo, onde ele está atacando, e a gente pode então guerrear com sabedoria de Deus nessas áreas da nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todos os cultos, mas eu queria orar para que Deus iluminasse o seu entendimento. Eu quero orar por libertação hoje. Tem gente que está vivendo a subjugação das fortalezas do inimigo. Parece que tem um negócio aí que está travando você, que está amarrando você. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer fazer na tua vida é libertar você. E olha, lembra disso: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe quem vai fazer essa obra? É Jesus. Jesus vai entrar nessas áreas, a gente vai depor as fortalezas. Imagina um castelo, tá?
E imagina aquela porta, não é, do castelo, aquela que desce, lembra que a gente vê, né, nos filmes, né? Aquela porta, depois tem uma outra porta dentro, tal. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as portas dos nossos castelos e dizer: Jesus, entra aqui. E sabe, quando Jesus entra, não há fortaleza que permaneça fechada. O Senhor quebra as muralhas que nos amarram. E a Bíblia diz que toda a fortaleza de entendimento, todos os argumentos são levados cativos à presença do Pai pelo Espírito de Deus. É milagre. O Senhor entra e a gente não sabe explicar. Esse meu amigo olhou para aquele espelho enfumaçado e ele viu o que Deus queria lhe mostrar. Eu me lembro de uma história muito parecida de um outro que era alcoólatra, e ele também se olhou no espelho. Eu falei: isso aqui são as mensagens do espelho, né? Ele se olhou no espelho de manhã cedo no banheiro com um copo de vodka na mão, de manhã cedo, porque ele não conseguia parar de beber. E aí o Espírito Santo falou para ele: se você jogar no vaso essa bebida, eu hoje te liberto. Eu me lembro de um senhor que eu preguei quando eu era garoto, tinha 15 ou 16 anos, na casa dele, em Ourinhos. E ele chegou bêbado em casa. Eu nem vi ele chegar, porque a família tinha tanta vergonha que trancou ele no quarto. E ele estava bêbado. E trancaram ele lá para não fazer escândalo. E naquele dia, eu estava pregando na sala e ele no quarto, uma casa pequena. Ele ouviu a mensagem inteira. E quando eu falei do poder de Jesus de libertar, ele creu bêbado lá na cama. Muitos anos depois eu vim encontrá-lo. E ele se tornou minha ovelha em São Paulo. Ele disse: naquele dia que você esteve lá na minha casa, na cidade de Ourinhos, quando você era um adolescente, eu recebi Jesus. Você nem me conheceu, mas daquele dia em diante, Deus transformou a minha vida e eu nunca mais bebi. Eu quero dizer para você que há poder em Cristo. Por isso que toda a venda espiritual cai somente quando Jesus entra. Toda a fortaleza é destruída quando Jesus entra. Toda a amarra de Satanás com relação à dor, que quer nos afastar dele, vai embora quando a gente depõe as nossas dores e os pensamentos que a gente tem com relação a elas, que Deus não se importa, que Ele não nos ama, que são mentira do diabo, e coloca na mão do Senhor. Quando a gente está disposto a pegar os cuidados que estão guardando a nosso coração, que a Bíblia chama de cuidados desse mundo, que nos impedem de frutificar, na mão do Senhor, e deixar Ele conduzir a nossa vida. E aí, o Espírito de Deus tem liberdade de entrar numa nova camada. Talvez você diga assim: mas pastor, eu já recebi Jesus. Primeira camada já foi. Mas tem uma camada que está lá enterrada, vamos tirar essa aí. E é tão gostoso, porque a obra de Deus é assim, é isso que eu vou pregar domingo que vem de manhã, camada por camada. Ele vai mexendo, porque a glória não se desvanece, a glória de Deus cresce dentro daqueles que buscam o seu nome. Então nessa noite eu queria orar por pessoas que estão no meio desse processo, e hoje o Espírito Santo está dizendo para você: olha, tem algumas vendas no seu entendimento que eu quero quebrar, tem algumas entregas que você vai ter que fazer, e tem algumas pessoas que talvez nunca tenham entregue nada, e que hoje o Espírito de Deus abriu o seu entendimento para crer naquilo que esse pastor está falando, e você não sabe porquê, mas você está dizendo: estou entendendo, isso aqui é comigo, parece que Deus está falando só comigo. Está mesmo, porque é o Espírito de Deus que opera essas coisas.
Então agora, se você está ouvindo a voz do Espírito, não lute contra o Senhor. A melhor coisa que a gente pode fazer é perder para Ele, porque quando Ele ganha, eu ganho. Quando Ele perde, eu estou perdido. Então, se o Espírito está falando com você, sai do teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar junto com você. Pede licença para as pessoas que estão do seu lado. Se tiver uma família que está vivendo essa batalha, pega marido e mulher. Se tiver pai e filho que está vivendo essa batalha, vem pai e filho junto, mãe e filha, ou filho, vem para cá hoje. Hoje a gente vai pedir para o Senhor entrar e levar cativo isso que nos estava aprisionando, e que haja libertação no nome do Senhor, no nome do Senhor. E a gente vai encher a nossa mente da graça de Deus, para discernir espiritualmente a vida, para descobrir os valores que Deus tem para nós, e seguir o rumo que Deus tem para nós. Eu gosto desse texto que diz assim: eu bem sei os planos que tenho para ti, planos de paz e prosperidade. Esses são os planos que Deus tem para a gente. Deus sabe os planos que Ele tem para você. E sabe por que Ele tem esses planos? Porque você é filho dEle, filho amado. Não é por outra razão, não. E você não compra o plano do amor de Deus. Algum pai vende o seu amor para o seu filho? Não, você não vai comprar. Você só vai deixar Ele te abençoar. É só isso. Esse é o jeito de Deus trabalhar na nossa vida, não é? Tá bom? Então agora a gente vai orar junto aqui, tá? Se Deus te trouxe aqui na frente, é porque Ele ministrou alguma coisa no teu coração. Então, qual é a camada que Ele mexeu hoje? Né? Porque talvez você já tenha entregue muitas coisas, mas está aqui nessa camada. Então, o que o Espírito Santo hoje falou com você? Então você vai responder dizendo: Senhor, hoje eu ouvi a tua voz. E diz o que você ouviu do Senhor. Fala para Ele: hoje eu ouvi a tua voz. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi isso, Senhor. Meu entendimento ficou obscurecido em algumas coisas. E eu quero que o teu Espírito me dê liberdade. Leva cativo até o teu trono os argumentos, os pensamentos que me convenciam que tinha que ser desse jeito. E restaura aquilo que o Senhor quer restaurar na minha vida. Pode continuar falando. Eu estou vendo famílias aqui, tá? Se isso tem a ver com a tua vida de família, pede para Deus abençoar a tua casa. Estou vendo pais com filhos, mãe, não é, com filhas. Pede um ao outro que Deus abençoe, que haja restauração, que haja amor, que haja cumplicidade, que haja bênção. Se for preciso, dá um beijo, diz: eu te amo, você é precioso, preciosa para mim, tá? Pode falar, porque essa é obra de Deus. A Bíblia diz que a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é obra de Deus. É isso que Ele quer que aconteça, que Ele abençoe, tá? Então escuta agora a voz do Espírito, porque Ele quer te ensinar a ouvir essa voz e viver por essa voz. Senhor Jesus, nessa hora esse povo aqui está na tua presença, e eu confesso, Pai, tantas limitações que eu tenho. Oh Pai, Tu sabes todas as minhas limitações, mas uma coisa eu sei quem Tu és. Tu és o nosso Senhor, e eu quero Te agradecer, Pai, porque a glória desse pacto que o Senhor tem conosco nos permite ter o Espírito Santo habitando em nós. Então nessa hora eu quero Te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama da unção do Teu Espírito. Ó Pai, que essa unção seja unção de discernimento, unção de sabedoria, que seja unção de poder, que seja unção de libertação,
Que seja unção de restauração. Ó Pai, tem alguns que estão quebrados, restaura, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, uma unção de alegria. Alguns chegaram aqui tristes, mas que a alegria do Senhor esteja inundando a alma, e que essa alegria seja sinal da presença do Teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor revele a Tua vontade, que o Senhor mostre os Teus propósitos. Ó Pai, eu não quero, Senhor, que o Senhor dê um mapa detalhado, porque assim nós íamos ficar tentados a não segurar na Tua mão. Mas mostra para a gente, Senhor, mostra, Senhor, o futuro melhor que o Senhor está preparando, para que a gente tenha coragem de continuar segurando firme nas Tuas mãos, e atravessar, às vezes, o mar tempestuoso que está sobre nós. Mas o Senhor está no barco, e Ele não vai naufragar. Ó Senhor, sustenta esses Teus filhos, e que, Senhor, eles sejam instrumentos do Teu poder nessa terra. Que salvação seja transmitida, Senhor, para outras pessoas, que cura seja levada através da oração deles, que consolação chegue a outros através do poder que o Senhor vai derramar neles, porque eles são amados do Senhor e instrumentos da Tua glória nessa terra. Ó Pai, eu sei que quando o Senhor ministrar nessa camada, o Senhor vai mostrar a próxima, mas o Senhor pode mostrar, porque eu quero ser transformado de glória em glória, para refletir o Senhor cada dia. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.